permanente. Outra questão fundamental para o Brasil é a questão da educação. E o Brasil tem sempre sido apontado como um dos países da América Latina que tem um dos piores sistemas de educação. Quer dizer, sempre que a gente vai comparar em termos de qualidade na educação, apesar de o Brasil ter conseguido alguns progressos, como colocar as crianças na escola, reduzir um pouco a taxa de analfabetismo, quer dizer, não obstante esses progressos, o Brasil ainda é considerado como um nível de qualidade ruim de educação. Como é que o relatório viu essa questão? Bom, o relatório trabalha com 2 indicadores, uma série, mas trabalha com 2 para essa edição número 19, que está cobrindo o período recente. Um é a taxa de frequência líquida. Para quem não é especialista da área, né, a taxa de frequência líquida é olhar as pessoas numa determinada faixa de idade, que é a idade em que elas deveriam estar num determinado nível de ensino, por exemplo, 7 a 14 no ensino fundamental, 15 a 17 no ensino médio, e ver qual é a parcela dessas crianças e adolescentes que de fato estão naquele nível. Então, ao passo que no ensino fundamental a taxa de frequência líquida é bastante alta, algo como 95%, o que resta para garantir acesso é basicamente algumas áreas isoladas. Por outro lado, quando a gente vai para ensino médio e educação infantil, são 0 a 6 anos e depois 15 a 17, a gente vê que essas taxas ainda são baixas e estão progredindo lentamente. No caso do ensino médio, se a gente olha ao longo da década de 2001 a 2009, a gente tinha como 40% da população de 15 a 17 anos estava fazendo ensino médio no início da década, e a gente fechou a década, agora em 2009, né, que é o dado que é apresentado, com 51%. É um avanço, ou seja, como vários indicadores, esses indicadores estão melhorando. Por outro lado, é um avanço lento. Isso significa que mais ou menos metade da população de 15 a 17 anos não está cursando o ensino médio. Seja por conta de retardo, né, seja por conta de abandono da escola. Então, e a questão de evasão escolar, chegaram a ver isso? Na verdade, o critério da taxa de frequência pega as duas coisas, Pega a evasão e o retardo, né, as pessoas que estão ficando para trás no fluxo. A questão da cultura, como é que vocês viram essa questão? Então, a questão da cultura, a gente está basicamente olhando, de um lado, a questão do financiamento, ou seja, a criação de pequenos fundos dentro do Fundo Nacional de Cultura, e principalmente o desafio de democratizar o acesso a esses recursos, dado que as diretrizes para a política cultural têm privilegiado cada vez mais a democratização, o apoio a formas até informais de cultura popular. Isso é um desafio porque muitas dessas manifestações culturais são informais, ou seja, não tem uma associação, não tem uma estrutura que favoreça o aporte de recursos públicos. O que é um desafio, considerando que cultura não é apenas uma questão de apoiar determinadas manifestações ou determinados equipamentos. Mas, por exemplo, pode influir até em política urbana. Uma pesquisa que, de fato, é do IPEA, está citada aí, ela mostra que uma boa parte dos entrevistados avalia de forma negativa tanto o acesso, o preço de espetáculos e tal, quanto a localização dos equipamentos culturais. O que resulta que a maior prática cultural, mais frequente, continua a ser o consumo privado, TV, DVD, rádio. Houve no Brasil, nos últimos anos, um aumento grande da classe média, né? Uma migração das classes D e E para a classe C, e houve também uma ligeira recuperação no índice de Gini, né, que mede o grau de concentração de renda. Houve também uma melhoria de renda e uma melhora do nível de emprego. Qual foi os pontos cruciais que vocês apontam na pesquisa? Então, no capítulo de trabalho e renda, a gente está chamando atenção para o fato de que, apesar da crise que o Brasil enfrentou em 2008 e 2009, os indicadores de emprego e renda continuaram melhorando a partir do segundo semestre de 2009. E isso é importante porque é a expansão do mercado de trabalho e principalmente das oportunidades de emprego com carteira que tem sustentado o crescimento nos últimos anos e a redução dessa desigualdade. Uma outra coisa que tem sido importante também é o efeito da política de valorização do salário mínimo, porque ela permitiu que esse aumento de renda, esse aumento do emprego gerasse também uma desconcentração de renda na medida que o salário mínimo cresceu acima das outras rendas no mercado de trabalho. O Bolsa Família contribuiu um pouco também com isso. Bolsa Família contribuiu, embora
a contribuição do Bolsa Família tenha sido maior há anos atrás, quando a renda do trabalho não estava crescendo tanto. Mas o Bolsa Família tem uma contribuição substancial, junto com outras transferências, como o benefício de prestação continuada e a previdência rural, para a diminuição da desigualdade geral no Brasil. O que ainda é o desafio é que, apesar de reduzir a desigualdade, o Bolsa Família teve um impacto menor em termos de redução da pobreza, basicamente porque as transferências ainda eram pequenas por família. E o que é que o estudo aponta, alguma coisa assim, tipo, dá algum sinal para que a política pública vá, né, em determinada direção, nessa área da política de renda, melhoria da renda? Vocês chegam a apontar alguns caminhos? Então, a gente aponta, de um lado, a necessidade de uma política agressiva de geração de renda e de fortalecimento do sistema público de emprego, principalmente tendo em vista os grupos mais vulneráveis, têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e de outro lado, a necessidade de uma institucionalização do programa Bolsa Família, na medida que hoje ele já atingiu um tamanho bastante relevante, é uma política de certa forma consolidada, mas ainda há dúvidas quanto ao seu desenho institucional, principalmente sobre se é um programa de investimento na geração futura ou se é um programa de assistência de curto prazo. Isso ainda não está, ainda há dúvidas em termos desse desenho institucional. Vamos falar um pouco